Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Acho que deve ser uma surpresa para alguns, né? Acho que você não esperava que a gente estivesse aqui na igreja hoje para transmitirmos a nossa ceia direto aqui do templo, né? Direto do templo da igreja. Nós estamos aqui, eu e alguns irmãos, mas nós estamos bem distanciados aqui. O nosso irmão Rafa e a família dele e ninguém mais, né? Depois o irmão só dá mexe um pouquinho a câmera para a igreja para que todos possam conferir que realmente nós estamos somente o pessoal que realmente vai estar dirigindo essa live aqui da igreja, né? E eu louvo ao Senhor por poder estar aqui, por poder estar diante do Senhor, por poder estar nesse templo, nessa madrugada não, de mais ou menos 11h30, meia-noite. O Senhor me deu um grande livramento, por isso eu agradeço ao Senhor, né? Eu estava vindo da casa do meu pai nessa noite, e para quem conhece a Castelo Branco sabe que o fluxo de veículo é intenso e é 100, 120 por hora. Do nada, mais ou menos em Araçariguama, um veículo do nada, somente com as lanternas ligadas, ele começou a atravessar faixa por faixa, e assim, a última faixa era que eu estava e ia colidir com ele. Eu não sabia se eu jogava ou se eu ficava. E aí, Senhor, tem misericórdia. E diminui um pouquinho, e passei a 100 por hora, sem perna, sem nada, todo trêmulo. Mas o Senhor me livrou, me guardou, deu um grande livramento. Poderia ter sido um grande acidente, mas o Senhor me livrou, né? E creio que tenha livrado outras pessoas também daquele veículo que estava tendo aquela imprudência. Então, em todo momento, né, os anjos do Senhor acampam-se sim ao redor daqueles que o temem, né? Para ir para lá, eu fui embaixo da cobertura do Senhor, orei, e para retornar da mesma forma. Quando nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, tudo Ele cuida, tudo Ele faz, tudo coopera, na verdade, né, para o bem daqueles que o amam. Amém? Estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor nessa terra aqui. Vamos orar? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, orar e apresentar essa ceia, apresentar esse culto, domingo de ressurreição. Ele vive, Ele reina, Ele não está mais morto naquela cruz, não, Ele ressuscitou e vivo está ao lado de Deus, de onde continua intercedendo por mim e por vocês. Papai querido, Deus santo, bendito, poderoso, eterno, grande Rei, soberano Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos. Bom é estar, Senhor, na sua presença, bom é estar neste lugar, Senhor amado, rendendo-se em ti graças, Senhor, adorando o seu precioso nome. Pai, os meus irmãos já separaram alguns louvores, Senhor, para te adorar. Pai, essa é a adoração que nós vamos entregar a Ti, Senhor. Mas o meu irmão que está, Senhor amado, de repente na cama ou na mesa, tomando café, fazendo refeição com a sua família,
ou tomando café sozinho, Senhor, eu creio que esse meu irmão, Senhor, nessa hora, Senhor amado, vai te glorificar, vai te exaltar e vai te adorar, Senhor amado, por tudo aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, dirige, conduz, Senhor amado, essa reunião, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, que tudo seja para te glorificar e te honrar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? É dia de ceia, você está aí na sua casa. Aqui na igreja nós separamos o pão, que representa o corpo do Senhor, e o cálice, o suco de uva, o vinho, que representa o sangue do Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário por causa das nossas vidas. Aí na sua casa já prepara algo junto com a sua família, aí prepara um pão, prepara, se não tiver um pão, prepara uma bolacha, o que você tiver aí, para você poder participar da ceia juntamente conosco no momento da ceia, ao final desse culto aqui, amém? Então já se prepara aí. Pastor, eu não tenho o suco de uva, não tem problema, pega um cálice de água aí, meu irmão, e nós vamos abençoar no momento da ceia aí, você vai ser alcançado. A maior ceia você vai fazer nesse momento, que é partilhar com a sua família essa comunhão. Se você conseguir fazer isso, não sei se é o filho que vai fazer isso, não sei se é o pai, se é a mãe, quem é que vai dirigir, quem é que vai direcionar, quem é que vai convidar aí a casa inteira para entrar em sintonia conosco aqui, entrar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Amém? Tudo é para glorificar o nome do Senhor. Aonde nós estamos, que venhamos glorificar o nome do Senhor. É um tempo que nós estamos passando, mas é um breve tempo que nós estamos passando. A igreja está se dividindo? Não, a igreja está se multiplicando, porque você, na sua casa aí, você é uma igreja. Você é uma igreja. Pensa, a igreja inteira reunida, né? Cada família reunida em cada casa. Então você dentro da sua casa é uma igreja. Pensa quantas igrejas nesse momento reunidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então a incumbência não é do pastor, a incumbência é sua aí. O Espírito Santo de Deus está tocando aí na sua vida para você reunir a sua família, que você seja esse canal de bênção aí para alcançar os seus dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, bendizer, glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, aleluia, Deus. Santo Espírito
sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nós louvamos. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Vem aquecer os corações, Senhor, que estão se apagando, que estão desistindo. Há tantos corações, Senhor amado, que estão chorando, Pai, que estão sofrendo. Que o Senhor possa abraçar, que o Senhor possa aquecer, Pai, e que ninguém venha desistir, Pai, porque, Pai amado, quanto maior é o desafio, quanto maior é a tribulação, maior será a vitória. Que nós possamos estar com isso, Senhor, aquecendo o nosso coração, que mediante a tudo que estamos passando, a vitória virá, ela é certa. Ah, Deus, vem com cura, Senhor. Vai com cura em leito de hospital, Senhor. Vem com cura espiritual, Senhor. Cura o nosso coração, Pai. Que tem vezes que quer desistir, que tem vezes que quer parar, que tem vezes que está muito forte, não dá mais para carregar. Vem com cura, Senhor. Faz de novo, Senhor. O teu povo clama, Senhor amado. Faz de novo, Deus. Os mesmos milagres que o Senhor fazia, o Senhor faz hoje. Da mesma forma que o Senhor curava antes, o Senhor cura hoje, Deus. E é nisso que nós devemos, Senhor amado, nos segurar. E nós louvamos, Senhor, faz de novo, Deus. Faz de novo. O seu povo clama. A tua igreja clama a ti, Senhor. Eu ergo os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. É de ti que vem o meu socorro, Deus. Eu confio. Eu confio. Meu irmão, fala no teu lar. Eu confio. Declare, Senhor, eu confio. Mesmo que você não esteja sentindo agora, fale, eu confio. Porque Ele está fazendo. Ele não vai deixar o justo mendigar o pão. Ele não vai te deixar só. Ele está fazendo. Ele não vai parar. Ele não vai parar. Porque Ele ama os seus filhos. Aleluia, Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Ah, Jesus. Ah, Deus, tu és lindo. Essa manhã nós vamos
relembrar, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez por nós. Obrigado por tanto amor. Obrigado por não nos deixar só. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, por habitar dentro de mim. Eu escolho viver pelo Espírito. Eu escolho viver para ti, Senhor. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Obrigada, Senhor. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invado você. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas tudo que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem inundar com você. Meu irmão, esse louvor diz: quando eu entro na casa do Pai, eu me esvazio de tudo, para que Ele me encha com apenas o que é dele. Nesse momento aí na sua casa, nós não podemos estar juntos aqui em tempo, mas nesse momento na tua casa, se desligue de tudo, se esvazie de tudo, de todos os problemas. Basta cada dia o seu mal. Viva o hoje, viva o agora, vive esse momento, se esvazie por inteiro, para que Ele, nessa manhã de ceia, venha te encher com apenas com o que é dele. Porque quando nós nos enchemos com apenas com o que é dele, nós resistimos a dias maus, nós resistimos àquilo que tentar se levantar sobre a nossa vida e a nossa família. Mas nós precisamos nos esvaziar de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos problemas, e se encher exclusivamente dele, da palavra dele, do amor dele, da soberania dele. Se permita, nessa manhã, você que está assistindo essa live, ou você que vai assistir essa live depois, se permita se esvaziar, para que Ele te enche. Vamos louvar de novo no início. Se você conhece esse louvor, declare isso como oração. Eu me esvazio de tudo, para que você me enche, Senhor. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invado você. Não dá
Espírito vem inundar-nos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você já se preparou aí? Já preparou a sua casa? Vai colocando, coloca aí que você já preparou, que já está reunido todo mundo aí na sala, ou que você convidou e a pessoa não quis estar junto, né? Vai compartilhando aí com os irmãos aí o que é que está acontecendo dentro da sua casa, se vocês estão glorificando o nome do Senhor, se o outro ainda está com a preguicinha na cama, mas está lá louvando o Senhor e glorificando ao Senhor. Pode isso? Claro que pode. O Espírito Santo de Deus, Ele conhece a nossa estrutura, conhece os nossos corações, e aonde nós estamos, do jeito que estamos, temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor. E essa Jesus Cristo é a maior expressão de amor de todos os tempos. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Lá no livro de João 3,16 diz o que? Porque o Senhor tanto amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Nós aguardamos, ansiosos sim, o retorno dele. Nessa vida aqui, é apenas um pouquinho de tempo que temos para depois passarmos a eternidade com Cristo Jesus. Vamos, tem algumas passagens que eu separei aqui, que fala a respeito da ressurreição, no livro de Lucas 24. Muitas pessoas falam a respeito de Páscoa, da paixão, né, de Cristo e tudo mais, e hoje, na verdade, nós precisamos relembrar sim, que o Senhor Ele veio, que Ele morreu, mas ao terceiro dia, né, Ele ressuscitou. O primeiro dia da semana, Ele ressuscitou, habitou entre nós, e depois Ele ascendeu aos céus. Nós podemos verificar isso na palavra do Senhor. Lá no livro de Lucas 24 fala assim, que no primeiro dia da semana, qual o primeiro dia da semana? Domingo, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas, achando que o Senhor Jesus estaria ali morto, para preparar o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, olha só o que diz a palavra do Senhor: encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que reina, aquele que está ao lado de Deus? Ele não está aqui. Os anjos falaram para as mulheres: ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite quando? Ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, eles contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram
essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas os 11 discípulos acreditaram. Os 11 discípulos, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Aleluia! E no caminho de Emaús, amados, no caminho de Emaús, dois discípulos também estavam caminhando e compartilhando a respeito das coisas que havia acontecido naquele lugar. Vamos ver na palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, ou seja, no primeiro dia, no dia que Jesus ressuscitou, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe dessas coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus dá uma, de João sem braço ali, Que coisas? Que coisas que aconteceu? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Não era no primeiro dia que ele estava com os discípulos, com esses 2 que caminhavam, mas sim no 3º dia, no primeiro dia de ressurreição, certo? Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite vem, o dia já está quase findando, fique conosco. Então ele entrou para ficar com eles. Nesse momento, amado, nesse momento é o momento de você falar para Jesus, é o momento de você falar para o Senhor: fique conosco, Senhor, fique na minha casa, eu preciso do Senhor. Nesse momento em que toda a sociedade, em que todo mundo anda desesperado, eu preciso da sua presença, eu preciso do Senhor ao meu lado. Nas minhas forças eu não estou conseguindo. Fique conosco,
Quando chega a noite eu não consigo dormir, eu me desespero. Você precisa abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus, amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entrega tudo ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Apenas convida Ele, apenas pede para Ele ficar um pouquinho mais com você, até você pegar no sono, e assim vai acontecer. O dia já está quase findando, então Ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Quando estava aqui, Jesus já estava ressuscitado, certo, amados? Jesus já tinha ressuscitado. Jesus estava passeando entre os discípulos, se mostrando para o povo. Quando Jesus ele ressuscitou também, você vai falar assim, de repente você está me assistindo e fala assim: mas foram os discípulos somente que viram Jesus ressuscitado ali, e poderia ter, até acontecido alguma invenção, como os judeus na época falaram que tinham inventado uma história e pagaram até para o soldado para ele poder inventar uma história. É hoje essa história contada dessa forma. Só que na palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela não entra, ela não é contra ela mesma, ela vai se explicando. Isso aqui é um plano de salvação, amado. É um plano de salvação. Você vai ver aqui que no livro de 1 Coríntios 15, o verso 6, diz que Jesus, ele foi visto não somente pelos discípulos, mas depois que Jesus ele ressuscitou aqui na terra, Jesus ele foi visto por mais ou menos 500 pessoas. 1 Coríntios 15, o verso 6, fala a respeito disso. Agora, que verso que eu estou aqui? Então, os olhos... Oi? 31, verso 31. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Verso 32 de Lucas 24. Estamos falando de ressurreição. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não queimava o nosso coração quando ele falava? De repente você passou os seus olhos algumas vezes por essa passagem, e você leu apenas essa passagem, mas não assim, sendo dirigido, sendo guiado pelo Espírito, e de repente hoje você está tendo um entendimento diferente das Escrituras de quando você apenas leu. Amém, amado? Que o seu coração venha queimar mesmo, porque são palavras do próprio Mestre, são palavras do próprio Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, não estou usando as minhas palavras, mas as palavras do Senhor, que consta nas Escrituras. Então os olhos deles foram abertos, verso 32, queimou então os corações, que o nosso coração também venha queimar a cada momento. Verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Verso 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quais têm sido as suas palavras dentro da sua casa, dentro do seu lar? Sobre o que é que você tem conversado com os seus aí dentro da sua casa? O que é que você tem feito aí dentro da sua casa? Porque
quando você estiver falando de verdades espirituais, quando você estiver falando da palavra do Senhor, certamente hoje o Senhor Jesus, Ele não se apresenta, mas Ele enviou o Espírito Santo de Deus para nos fazer lembrar. Isso está lá, está escrito no livro de João, acho que é João 15, se não me falha a memória, que o próprio Espírito Santo, o Senhor enviou o Espírito Santo para nos fazer lembrar de todas as verdades, de todas as palavras que o Senhor Jesus disse. Então, enquanto nós estamos falando de coisas espirituais, o próprio Espírito Santo vem e traz a paz sobre as nossas vidas, assim como Jesus falou, enquanto falavam sobre isso, enquanto falavam sobre a ressurreição, enquanto nós estamos conversando aqui sobre ressurreição, enquanto estamos falando de Jesus aqui, o próprio Espírito Santo pode sim testificar dessa paz de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Enquanto falavam sobre Jesus, sobre a ressurreição, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Pode ser que de repente você tenha, algumas vezes, você tenha se questionado e tenha duvidado, mas será que a palavra de Deus é verdade? Mas será que Jesus realmente, Ele está ao lado de Deus? Mas será que realmente tudo isso aconteceu? De repente se levanta essa dúvida, assim como os discípulos, os próprios discípulos que caminharam com o Senhor Jesus ficaram em dúvidas. Agora, é normal essas dúvidas virem ao nosso coração? É normal. Mas quanto mais a gente se aprofunda em conhecer a palavra, em espírito e em verdade, mais o Senhor vai testificando dessas verdades espirituais em nosso coração. E a dúvida, ela vai se esvaindo, a dúvida vai indo embora. E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. E vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Jesus ele vinha na contramão, né? E ele gostava de se alimentar, ele gostava de comer. De novo, lá com os 2 discípulos, ele partiu o pão e fez a refeição junto com os 2 discípulos. E da mesma forma aqui ele pede de novo: vocês não têm aí algo para comer? Eu estou com fome, vamos comer junto, vamos participar, vamos partilhar o pão, né? Vamos ter comunhão. No momento da refeição é um momento de comunhão, amados. Eu não sei se na sua casa aí cada um come no horário, mas eu falo disso e às vezes eu me pego errando nesse mesmo princípio. Cada um come no horário e aquela bagunça, não se tem aquela comunhão no partir do pão, na hora da refeição. Chame, amado, não somente para a ceia no dia de hoje, mas chame a sua família para você fazer pelo menos uma vez no dia, fazer a refeição junto com eles. É momento de comunhão. No momento que você está fazendo a refeição ali com o seu filho, ainda mais quem tem filho pequeno, vai comer num horário, depois o outro come no outro. Não, vai comendo e participando das coisas de Deus, falando do Senhor. É momento de comunhão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Verso 39. Vejam as minhas mãos, tal. Jesus então, onde que eu estou aqui? 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam.
Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem, ainda tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês não têm então aqui algo para comer? Verso 42: deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Verso 50, amados. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Depois que Jesus ele subiu aos céus, os discípulos retornaram para o templo e permaneciam no templo, louvando ao Senhor. Permaneciam no templo. Os templos hoje estão fechados, as igrejas estão fechadas, mas nós podemos, amados, nós podemos ser igreja aonde quer que nós estamos, aonde quer que nós vamos. Ainda nesse tempo, dentro das casas, muitas pessoas estão em dificuldade de relacionar-se, de relacionamento, porque muitos ficavam o dia inteiro fora trabalhando. A esposa trabalhava num lugar, o esposo trabalhava no outro, a criança ia para a escola, passava o dia na escola ou um período na escola, e tudo isso mudou, e já faz um ano. Tudo isso mudou. E junto com isso, é claro que vem a pressão do dia a dia, é claro que vem os problemas. Por quê? Porque você está ali constantemente dando atenção para filho, dando atenção para a esposa, dando atenção para o esposo, e aí os conflitos vêm. Na hora que chegam os conflitos, o que é que você tem para se resguardar e para você bater de frente com esse conflito? Aqui nós estamos falando de ressurreição, nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando que há um Senhor que morreu pelas nossas vidas, de um Senhor que está ao lado de Deus e de onde Ele intercede por nós. Se você vê aqui nas Escrituras, aqui aonde fala que Jesus ele está ao lado de Deus, é aqui no livro de João. Cadê aqui? João 13, o verso 14 e o 16. Não, esse não, espera um minutinho só. Atos 2:33 fala que Jesus ele foi exaltado, foi colocado à direita de Deus. Então ele está à direita de Deus, ao lado do Senhor, de onde Ele intercede por nós. Mas aí eu quero voltar no último versículo que nós lemos aqui, no versículo 53 de Lucas 24, aonde fala que os discípulos permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Se você não está no templo, se você está dentro da sua casa, o que é que você está fazendo dentro da sua casa junto com a sua família? Você está em discórdia com a sua família? Você está brigando o tempo todo, discutindo o tempo todo, não procurando entender, não tendo empatia para aquele que está dentro da sua casa? Hoje nós precisamos fazer dos nossos lares um templo, amados. Nós precisamos fazer do nosso lar um templo diante do Senhor, porque fala aqui, que os discípulos permaneciam no templo louvando a Deus.
Então, se eu não tenho igreja, se eu não posso ir à igreja dentro da minha casa, eu vou colocar louvores, eu vou ler a palavra, eu vou ter intimidade com o Senhor, eu vou ter comunhão com o Senhor. Aquele que tem o dom de louvar vai separar um momento para estar tocando na presença do Senhor. Se não sabe tocar, se não sabe louvar, você põe lá o louvor e canta lá o dia inteiro diante do Senhor, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós temos oportunidade de sermos igreja dentro da nossa casa, ou não, ou não. Que tipo de igreja que nós temos sido dentro da nossa casa hoje? E os discípulos permaneciam no templo louvando ao Senhor. Você vai fazer da sua casa um templo? Eu queria falar rapidamente também, amados, o horário vai se avançando aqui, porque é muita coisa para falar a respeito de Jesus, e temos pouco tempo. Agora você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia aí, fazer pesquisas, ler quem é que foi Jesus. Você tem essa oportunidade durante o dia. Agora o seu tempo você está se dedicando a quê? Nesse tempo que você está tendo ocioso dentro da sua casa, parado dentro de casa, o que é que você está fazendo? Está sendo igreja dentro de casa? Jesus, ele foi o maior exemplo de amor, amados. Ontem eu estava conversando eu fui lá para Araçoiaba da Serra, e sempre que a gente vai em espírito, volta em espírito. E eu estava conversando lá e falando com um irmão meu, e falando a respeito de Jesus, falando a respeito do Senhor. E quando eu falava para ele a respeito do Senhor, a palavra batia nele, ela retornava para mim e cortava em mim, amado. A palavra cortava, porque aqui Jesus, ele foi o maior exemplo de amor. Foi o maior exemplo de amor. Ele ressuscitou, ele está ao lado de Deus, mas enquanto esteve entre nós, quando ele estava lá dentro da casa com os discípulos usavam alpacas, usavam sandálias e caminhavam no meio da terra. Quem já caminhou aí de chinelo na terra? Alguém já caminhou aqui de chinelo na terra? No calor, já caminhou? Como é que fica o pé? Melecado, né? Já fez isso? Já andou de chinelo? Já andou aí, amado? Eu lembro da minha infância, a gente corria tanto no meio do barro, e para lá, para cá, o pé ele ficava todo preto, cheio de barro, escorregava no chinelo, na havaiana, né? Era havaiana ainda na época. Então, pensa nos pés daqueles marmanjos, pensa que tipo de pé que tinha ali. E na época era costume de quando se entrava dentro de uma casa, quem lavava os pés não era o líder da casa, não era os mestres, não era quem estava acima lá, não. Quem lavava os pés eram as mulheres, que eles inferiorizavam as mulheres, colocavam as mulheres abaixo, e os escravos que faziam isso. Eram os escravos que faziam. Mas o Senhor, Jesus, ele se colocou embaixo. Ele foi e lavou o pé de um por um. E no meio desses, Bruno, no meio desses que o Senhor Jesus estava lavando os pés, havia um traidor. E o Senhor Jesus, ele foi lavando os pés um por um, mas aí quando chegou no traidor, ele olhou para ele e pulou ele. Só falei Bruno só para falar seu nome, isso não é traidor, não. Não estou sabendo de nada. Ah, Jesus. Ele não pulou o traidor. Ele se colocou à frente e lavou os pés de Judas também. E aí nós vamos para uma outra passagem também. Eu quero falar a respeito de perdão, amados. De perdão. Jesus, ele foi a maior expressão de amor que já existiu. Ele lavou os pés do traidor.
E ele não só lavou os pés do traidor, mas se você vê na palavra do Senhor aqui, o lava-pés, você vai ver em João 13, verso 14 e 16. E agora, a respeito de onde Jesus comeu com todos eles, é Mateus 26, verso 33. Jesus ele falou que aquele que come comigo, aquele que molha o pão, né, no guisado, aquele que molha o pão comigo, que come o pão comigo, esse há de me trair. Então Jesus ele comeu com eles, e Jesus, com todos, e Jesus ele não menosprezou nenhum deles. Eu não sei por qual situação, o que é a situação em que você está passando hoje, se essa situação que você passa com alguém que você tem dificuldade para liberar esse perdão, eu não sei se essa pessoa te machucou, eu não sei qual foi o tamanho dessa machucadura, eu não sei como essa pessoa vive junto com você ou distante de você, ou você não quer nem de repente mencionar o nome dessa pessoa, ou como você tem vivido dentro da sua casa. Eu falo para você porque, amados, isso cortou em mim ontem, quando eu falava, cortou no meu coração. Então o Senhor ele falou comigo, de repente agora nesse momento está falando com você. E o maior exemplo de amor é o Senhor Jesus, porque Ele não se importou, Ele não se importou, Ele comeu, Ele lavou os pés, Ele morreu por causa do meu e por causa do seu pecado, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. E tem situações que de repente você pode pensar assim, mas você não imagina o que essa pessoa fez para mim. Você não imagina o tamanho do rombo que foi feito dentro de mim. Por isso você está falando dessa forma. Eu posso não imaginar o tamanho do rombo que está dentro de você. Eu posso não imaginar o tamanho da mágoa que está dentro de você. Mas Jesus, Ele sofreu o maior rombo dentro de si. Jesus ele sofreu muito mais. Se compara essa situação em que você passa hoje, em que você vive hoje, essa falta de perdão, essa falta de comunhão com aquele que você precisa ter comunhão, porque se você não tiver comunhão com aqueles que estão aí ao seu lado, amado, dentro da sua casa, ou irmãos, ou família, se você não tiver comunhão com Ele, como é que você vai lá morar no céu? Como é que você vai morar na eternidade, amado? Como que nós estaremos lá na eternidade? Lá na eternidade você vai pular Ele? Jesus ele não pulou o traidor, Ele lavou os pés. E ainda era o traidor. Pode ser que de repente você pensa tantas coisas a respeito de alguém. Você pensa por quê? Porque chegou no seu pensamento. E tudo chega no nosso pensamento. Mas nós temos várias formas de agir com as coisas que chegam na nossa memória. Se nós tivermos a palavra do Senhor em nós, nós vamos lembrar que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e nunca pensamentos de mal. Ele só tem pensamentos de paz ao nosso respeito, amado. Lá no livro de Coríntios, o capítulo 13, vai falar do amor, do tipo de amor de Deus. Que o amor de Deus ele é sacrificial. E é esse o tipo de amor, de exemplo que nós temos que ter para as nossas vidas. Esse tipo de amor. Se nós não tivermos esse tipo de amor, amados, nós não vamos perdoar, nós não vamos resistir às pressões. Se nós não tivermos o tipo do amor de Deus, nós vamos viver em conflitos conosco mesmo, porque às vezes a gente entra em guerra com a gente mesmo. E o Senhor ele só tem paz, Ele quer que você clame por Ele e fala: fica conosco, Senhor, fica mais um pouquinho aqui conosco, eu preciso, sabe?
Eu tenho certeza que você já teve algumas experiências com o Senhor. E no momento em que você teve essa experiência com o Senhor, que você teve essa paz, não deu vontade de ficar um pouquinho mais? Então abra os seus lábios e fala para o Senhor: fica conosco, fica comigo, fica aqui na minha casa. Senhor, nas minhas forças eu não estou conseguindo mais, Pai. Não estou conseguindo mais. Eu preciso que o Senhor venha me orientar. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então ele fala lá no livro de Coríntios, capítulo 13, fala do amor que tudo sofre, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta. De repente, se você não consegue, amados, se você não consegue pensar em Jesus como maior forma de expressão de amor, pensa em alguém da sua família. De repente, no meu caso, eu penso na minha mãe que já partiu. Eu penso nela. É um exemplo a ser seguido como expressão de amor. Não tinha pessoas não tinha nenhum tipo de pessoa, tanto do pequeno quanto do alto, em que ela não chegava e não expressava o amor de Deus, tanto pequeno quanto grande, amado. A gente que faz essa separação, essa divisão, né? Aquele é o menos favorecido, aquele lá é o camarada, o top, o que tem o Porsche. Ela não fazia essa diferença. Para ela era tudo igual. E às vezes nós fazemos essa diferença, ou daquele que tem menos, ou daquele que tem mais, e nós fazemos julgamentos. E com os julgamentos que nós fazemos, nós erramos. Então, se você não consegue pensar em Jesus, pensa numa pessoa aí da sua família, ou alguém que é uma referência. Poxa, essa pessoa, ela não ficava com mágoa de ninguém, ela não se ressentia com ninguém, se falavam mal dela, ela ia e ainda comprava um presentinho para aquela pessoa. Pensa em alguém, traz a sua memória e pense como Cristo pensaria. Procure pensar como Cristo pensaria a respeito de todas as coisas, a respeito do ambiente em que você vive, como Cristo reagiria diante de algumas situações. De repente, as suas reações hoje, o tipo de reação que você tem hoje, que nós temos hoje, é a reação que Cristo teria nas situações em que estamos vivendo? Amém? Até aí, amados, até aí. Vamos nesse momento participar da ceia do Senhor, juntos, para a glória de Deus. Eu gostaria que você pegasse o alimento que você separou aí na sua casa. Não sei se foi o pão, se foi aquela colomba, eu não sei. De repente você separou uma colomba aí hoje, vai saber, né? Ou se você separou apenas uma bolacha, ou se você só tem um copo d'água dentro da sua casa para poder abençoar. Nós vamos abençoar nesse momento de oração. Você coloque a sua mão sobre esses elementos aí dentro da sua casa também, em nome de Jesus. Depois você partilha com a gente, tira uma foto daquilo que você separou aí na sua casa e coloca nos grupos aí para a gente poder subir aí com os irmãos aí, termos essa comunhão, né? Porque quando a gente sobe para a rede social é para isso, é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você tem usado a rede social para quê, né? Então procure perguntar isso para o Senhor Jesus também. O que é que eu faço na rede social? Amados, é isso mesmo, amém? Vamos participar desse momento. Se você tem alguém que você precisa pedir perdão, você não pediu perdão ainda, tem alguém aí dentro da sua casa, amado, que você precisa se reconciliar com ele. Tem sim, tem. Ou de repente, eu não tenho nada, esse pastor está maluco. Se eu estou maluco, então vai nessa pessoa e fala: me perdoa, eu não sei se eu te fiz algo que de repente te ofendeu, eu vi que você está diferente hoje, mas eu quero que você me perdoe, em nome do Senhor Jesus. Que o seu lar seja um lar abundante da presença do Senhor.
seja um lar abundante da paz de Deus que excede todo entendimento humano, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos aí para esse alimento, em nome do Senhor Jesus, e vamos consagrar ao Senhor, em nome de Jesus. Papai querido, Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor amado, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por causa das nossas vidas, Pai. Pai, e ao recordar disso, Senhor amado, nós não nos entristecemos, Senhor, mas nós nos alegramos, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vivo está ao lado do Pai, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Te agradecemos porque nessa ressurreição, nessa morte de cruz, Senhor amado, o Senhor levou sobre si os nossos pecados, Senhor. Se o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados, Senhor amado, nós também não lembramos, Pai. Às vezes comentamos de algumas situações para Te glorificar, para testemunhar do que o Senhor fez, mas a condenação não está mais sobre as nossas vidas, Senhor. Portanto, se alguém comentar ou falar alguma coisa, mas você isso, mas você aquilo, Senhor, não importa, Senhor amado, e nós não vamos também nos defender, porque o Senhor, Deus, o Senhor é o juiz de todas as coisas, e os seus pensamentos são de paz. O que o Senhor pensa a nosso respeito é paz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos apresentar, Senhor, esses elementos diante de Ti, Senhor. Esse pão, Senhor amado, esse pão que representa o Seu corpo, que foi dilacerado por causa das nossas vidas, e esse suco de uva representando o Seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por causa das nossas vidas, ou o copo com água do meu irmão, o copo com suco do meu irmão que está lá dentro da sua casa, a bolacha ou a colomba, não importa, Senhor amado, nós queremos consagrar esses elementos sim a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Nós vamos participar juntos, Senhor, assim como o Senhor participou juntamente, Senhor amado, com os Seus discípulos. Nós Te convidamos, Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos, Jesus, fica conosco, Senhor, fica conosco, Pai. Partilha aí. Se você está sozinho, convida o Espírito Santo de Deus. Acho que minha sogra está aí, né? Minha sogra está aí. Ô, minha amada sogra, que o Espírito Santo de Deus te envolva, te abrace nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está aí, tomando, participando dessa ceia, juntamente com você, em nome de Jesus. Você que está sozinho, não sei, às vezes você está sozinho aí e mas vou partilhar com quem? Não, amado, faz dois. Um para você e um para o Espírito Santo de Deus. Ele se faz presente aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus. E aí você partilha com o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Dentro da sua casa aí, vai dividindo, vai distribuindo aí dentro da sua casa aí para os seus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando você distribuir aí dentro da sua casa, fala: receba, esse é o corpo do Senhor, que foi crucificado, que foi derramado por causa das nossas vidas na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amor. Porque Ele tempo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou teu filho amado
salvar. Na cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos participar. Primeiramente, em nome de Jesus, todos juntos, participem juntamente conosco. Aleluia, Jesus. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Feito isso, amado, agradeça ao Senhor pelo Senhor ter te sustentado mais esse tempo, ter te sustentado mais um mês na sua presença. Bom é relembrar dos feitos dele, de tudo aquilo que ele conquistou por nós. É direito nosso, é nossa herança, amados, porque ele vive, podemos crer. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. De novo, vai na sua casa junto com a gente. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Aleluia, amém, amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A irmã Morgana, ela deu uma sugestão aqui que é excelente. A semana passada eu coloquei alguns testemunhos do que o Senhor vem fazendo aí no nosso meio, pessoas sendo restauradas do Covid, pessoas sendo livradas. Hoje, como eu dei o meu testemunho também de manhã, o Senhor que deu um grande livramento para mim nessa terra. Forasteiros somos nesse mundo, né? Sabemos que um dia nós vamos partir, mas enquanto estamos aqui, o Senhor vai nos guardando, porque Ele tem um propósito maior com as nossas vidas. Pessoas precisam ser alcançadas. Então tem testemunhos. Você tem recebido algo do Senhor aí, e se você tem recebido algo do Senhor, passe o seu testemunho ou para a gente pegar e colocar no culto ou nas lives, ou você mesmo pode colocar também, descrever aí durante a live aí, falar do que o Senhor está fazendo aí na sua vida, a provisão de Deus nesse tempo também, porque eu sei que as dificuldades são grandes, e o Senhor, Ele tem sido Deus provedor na sua vida. O Senhor tem preparado coisas para a sua vida. Então é momento de nós testemunharmos daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. As nossas lives durante a semana são às 20 horas. Amém? Todos os dias, exceto sábado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Amém. Dá um amém aí, enche de coraçãozinho a tela aí, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um excelente domingo, um excelente almoço aí na presença do Senhor, em nome de Jesus. Se cuidem, em nome de Jesus.